Momento Responde Aí, à luz das Escrituras. E de volta com o programa Maravilhosa Graça, agora com o momento do quadro Responde Aí, à luz das Escrituras. E temos mais uma vez a honra de contar com a ilustre participação da sumidade chamada João Carlos Ferreira Félix. Ele que é pastor da Igreja Batista do Córrego da Fortuna, em Recife, Pernambuco, e professor de grego e exegese do Novo Testamento. Amigo e professor João Carlos, é com imensa alegria que contamos mais uma vez com a sua participação, que tanto acrescenta e enriquece o Responde Aí. Meu professor, mais uma vez obrigada por contribuir com o nosso trabalho. Dê suas palavras iniciais para os ouvintes do Responde Aí, e hoje nós vamos trabalhar o tema Analfabetismo Bíblico, Estratégia dos Falsos Mestres. Diga aí. Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Todos tenham uma boa tarde. E para mim, que está participando, é uma honra, um privilégio poder mais uma vez participar. Eu também sou um dos que acompanha esse programa e vejo tanto daqueles que apresentam quanto daqueles que estão assim participando, o nível é bastante alto, né? A gente tem aprendido bastante. E para mim é enriquecedor também estar participando desse programa que tem atingido bastante pessoas, que tem levado conhecimento, tem sido fonte, né, de informação para muitas pessoas. Eu tenho sido bastante feliz em estar participando, também ouvindo esse programa. Tem sido uma alegria e um privilégio imenso para nós e participar do programa Maravilhosa Graça, e nossa oração é que possamos a cada dia ser instrumento nas mãos de Deus para os ouvintes. Amém? Amém. Vamos começar, né, com as perguntas. O pastor Hernandes Dias Lopes, no livro Revitalizando a Igreja, o qual ele escreveu juntamente com o pastor Arival Dias Casimiro, ele diz o seguinte: a Igreja Evangélica Brasileira enfrenta problemas graves que precisam ser corrigidos, sob pena de entrar num processo de declínio. E um desses problemas que ele destaca é o analfabetismo bíblico. E ele continua dizendo: embora o Brasil seja hoje o maior produtor de Bíblias do mundo, temos uma igreja analfabeta da Bíblia. Palavras do pastor Hernandes Dias Lopes. E aí, é do interesse de falsos mestres esse analfabetismo bíblico? Fale dos proveitos que esses falsos mestres tiram dos crentes que não conhecem a palavra de Deus? Amém. Essa pergunta é bastante interessante. São vários, né, proveitos que eles tiram, mas eu vou me deter aos que considero principais. Esses falsos mestres se tornam ídolos. O que eles dizem se torna inquestionável. Ainda que seja confrontado com a palavra de Deus, ainda que a gente chegue mostrando que o que ele tem falado é herético, é enganoso, mas as palavras deles se tornam inquestionáveis. Nessa condição de ídolo, eles se aproveitam dos seus vassalos de várias formas. A primeira que eu observo é que eles se aproveitam tirando dinheiro do povo. Faz da fé ao cão de comércio. O apóstolo Pedro, ele alertou sobre isso em uma carta, onde ele diz a partir do versículo 12 o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo, repetindo a destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. E aqui nesse texto eu quero me ater apenas a um ponto que eu falei, que é tirar dinheiro, né? Pedro diz assim: movidos por avareza. A palavra avareza aqui no grego, que é pleonoxia, não é? Ela pode ser traduzida também por distorção. Alguém que tem o desejo de ganho engana as outras pessoas. E a gente vê isso de forma bem escancarada em programas de televisão, em
rádios, em várias formas, as pessoas elas tiram direito do povo de todas as maneiras, levando muitas vezes a pessoa que ele manda dar, às vezes, mais de 60% do que ganha. Eles não se preocupam com as dívidas que as pessoas têm, mas eles se preocupam em retirar mais do povo. Então, um dos proveitos que a gente observa é tirar dinheiro. O segundo que eu quero colocar aqui tem a ver com a área sexual. Muitos escândalos vieram à tona revelando, né, a promiscuidade desses falsos mestres. Escândalos em áreas sexuais. Mulheres, às vezes, que têm problema de relacionamento conjugal com seu marido, não é? Frágil, essas pessoas se aproveitam e, em vez de levar uma instabilidade familiar, conduzida na palavra de Deus, eles se aproveitam sexualmente. E aquela mulher, às vezes, é vitimada 2 vezes, não é? Tanto em casa, quanto pelo líder que deveria, na verdade, orientá-los. E isso tem sido, hoje, infelizmente, evidenciado no meio, né, de vários lugares do Brasil e do mundo, trazendo assim escândalo para o povo de Deus. Isso é lamentável. E aí, quem não tem o conhecimento da palavra de Deus, que nos alerta a todas essas questões, cai nesse engodo, nessa isca aí, nessa armadilha dos falsos mestres. A próxima. Stanley Jones, no seu livro O Cristo de Todos os Caminhos, eu quero dar uma explicada nesse título do livro para que as pessoas não entendam como algo herético. Quando ele fala do Cristo de todos os caminhos, ele está se referindo ao Cristo que está em toda parte, dentro de nós, do nosso lado, aquele que ocupa todos os lugares, né? Então, Stanley Jones, no seu livro O Cristo de Todos os Caminhos, ele diz o seguinte: nós, cristãos, somos, em grande maioria, subnormais. E quando alguém é fisicamente subnormal, está sujeito a adquirir com mais facilidade germes mortíferos. E Stanley Jones, ele ainda diz nesse mesmo livro: o nosso maior mal não é o anticristianismo, mas o subcristianismo. E que temos vivido, ele diz, essas vidas subnormais de forma insana e anêmica. E quando muito, nós somos subcristãos. E ele diz ainda, e que o perigo do cristianismo superficial é pedantismo, ou seja, mostrar uma superioridade do que realmente possui. E esse é o cenário atual. É um cristianismo anêmico, subnormal, superficial, ou seja, um subcristianismo. Porém, no livro do profeta Osés, no capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Continua, porque tu rejeitaste o conhecimento. Então, a palavra aqui, a gente sabe que ela é direcionada aos sacerdotes, que por rejeitar o conhecimento de Deus, não instruía o povo, e o povo, na ignorância, mergulhava no profundo abismo do pecado. Sabemos de cristãos que está há anos na igreja, até décadas, e que não conhecem nada da palavra de Deus. Pasme, muitos não leram nenhum livro completo da Bíblia. Leem textos isolados, porém é uma leitura fragmentada, isolada, fora de contexto. A questão não são os irmãos aqui que a gente está falando que têm dificuldade com a leitura, que não tiveram acesso aos estudos, não são esses que estão em questão. Mas irmãos que são acomodados e não leem a Bíblia por falta de interesse e por negligência. A pergunta é, pode uma pessoa ser cristão sem conhecimento da fé? Essa pergunta ela é bem objetiva, né? Não. Por quê? Vamos nos ater ao que a Bíblia diz com relação a isso. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, não é? O apóstolo Paulo diz o seguinte: de sorte que a fé ela é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O interessante é que esse texto aqui ele é da Almeida Revista e Corrigida, não é? Porque a ARA atualizada ela traz uma interpretação diferente, não é? Uma versão diferente. Mas essa versão aqui, observando o original grego, ele é mais fiel no início, não é? Ele diz assim: de sorte que a fé ela é pelo ouvir, e ouvir
a palavra de Deus? Vamos entender o que Paulo está colocando aqui. Primeiro, a palavra aqui de sorte. A gente vai observar que em algumas, vamos colocar, em alguns comentários vai colocar como uma conjunção. Só que ela não é de fato uma conjunção, ela é uma partícula que vai, ela muitas vezes é ligado, né, a outra partícula para dar uma certeza, uma convicção. Ela vai nortear uma afirmação. Então Paulo está afirmando algo. O que Paulo está afirmando? Que a fé, ela vem pelo ouvir, não é? A fé aqui, que é pistis, não é? Ela vem pelo ouvir. E ouvir o evangelho, a palavra de Deus. Então, para que a pessoa tenha fé, é preciso que o evangelho seja pregado. Não é meramente a pessoa ouvir qualquer coisa, é ouvir o evangelho. E o que é o evangelho? É a mensagem da cruz, não é? É a mensagem centrada na cruz de Cristo. E aí, o Espírito Santo, o que é que ele faz? Ele age trabalhando na vida dessa pessoa para que essa pessoa possa ter fé. Então, há uma ação da palavra de Deus e do Espírito Santo para gerar fé. Tem um texto que a gente precisa entendê-lo também, que Paulo escreve, não é? Mas antes de analisar outro texto aqui, vou ser breve, né? Eu sei que a pergunta ela tem tempo, mas eu quero ser breve no que eu vou falar. Eu quero também colocar aqui uma questão que a gente fala sobre fé. E eu preciso aqui explicar uma coisa. De que fé nós estamos falando, não é? Por exemplo, existe uma fé comum, que todos nascemos com ela. Essa fé está alicerçada em nossa convicção. Ela está alicerçada em uma cosmovisão centrada no homem. Porém, a fé salvadora está alicerçada em Deus, em sua palavra. Então, a cosmovisão que a gente aprendeu no colégio, na faculdade, no dia a dia, é uma cosmovisão centrada em uma consciência humana. Mas existe o que a Bíblia diz. Por exemplo, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela vai mostrar um mundo centrado em Deus, na ação de Deus, na vontade de Deus, no povo de Deus. E a gente muitas vezes é desconectado disso. Então, a gente pode crer em várias coisas, não crendo na palavra de Deus. Mas a fé aqui, essa fé salvadora, a fé que nos vai levar a crer em uma salvação vinda de Deus, não é? Então, essa fé ela só pode ser gerada pela palavra de Deus. E aí entra o segundo texto, que é Efésios 1:13, que diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Olha o que o texto diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? Ele continua afirmando o que é. Ele diz o que é: o evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, aí sim, fostes selados. Então, há esse processo. Então, não tem como, na verdade, não é? Essa pergunta que foi feita, uma pessoa ser cristã, não é? Ser o conhecimento da fé. Não pode. E aí onde entra a questão, não é? Que são marcas de igreja saudável, né? Que é uma pregação expositiva. Uma pregação onde a palavra de Deus ela é lida, ela é explicada e ela é aplicada. E é interessante também a gente destacar para que as pessoas entendam a responsabilidade que elas têm hoje de ler, não só ouvir, né? Porque quando o apóstolo Paulo ele fala do ouvir, que a fé vem pelo ouvir, lembrando que o Antigo Testamento, que era o que eles tinham da palavra de Deus, as cópias elas não eram acessíveis, né? E o evangelho do Senhor Jesus ele estava sendo pregado, realmente anunciado pelos apóstolos naquela ocasião. E só estou destacando isso para não dar assim aquela coisa, então é só ouvir o pastor pelo YouTube, pela TV, no domingo à noite na igreja. Não, porque nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, a revelação escrita, impressa em nossas mãos, e a gente não tem desculpa para não ter o conhecimento da nossa fé, não é isso, professor? Exatamente, porque naquele período a igreja ela não tinha um templo, não é? A igreja ela tinha acesso ao quê? Ao templo, na época de Jesus Cristo, e também o quê? A sinagoga, e os livros ficavam lá, eram lidos, e muitas pessoas não sabiam ler, então eles aprenderam ouvindo, não é? Nós temos um privilégio bem maior, que temos acesso a esses livros, a várias versões, não é?
a léxicos, a comentários. Nós temos, sim, uma fonte muito enriquecedora para conhecermos a palavra de Deus. E isso aí que você falou é importantíssimo, né? Porque às vezes a pessoa pode deixar assim, eu vou só ouvir, e eu tenho como ler, eu tenho como pesquisar, eu tenho como me aprofundar. E para o crente comum, basta a Bíblia. Não precisa nem ser uma Bíblia, a Bíblia simples. A mensagem principal, ela vai ser compreendida, não é isso? É verdade, é verdade. Vamos para a próxima. O irmão do Senhor Jesus, Tiago, na sua carta, no capítulo 3, versículo 1, ele diz o seguinte: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo, ou seja, o mais duro julgamento. O termo aqui, mestre, usado por Tiago, didáskalos, significa alguém que traz instruções, que ensina. É um mestre, é um instrutor, um professor. E a palavra de Deus, ela nos deixa claro, em várias passagens, que o mestre, o professor, é aquele que ensina, que instrui, que tem propriedade para falar de determinado assunto. Por quê? Porque se pesquisou, estudou com profundidade. E isso era a função dos sacerdotes, dos escribas, no Novo Testamento, dos apóstolos, dos bispos, dos mestres. Porém, isso não quer dizer que o professor ele não seja surpreendido em dado momento por um aluno que traz algo curioso, algo que acrescenta e enriquece aqui o conteúdo de aula. Porém, por via de regra, o professor ele é o protagonista e detentor do assunto, pois entende-se que para tal ele se preparou. A pedagogia pós-moderna diz que o conhecimento é construído em sala de aula com professores e alunos e que esses trocam o conhecimento e o professor não detém conhecimento algum. Eu gosto de uma frase do filósofo e professor Luiz Felipe Pondé. Ele diz o seguinte: construir o ensino junto com os alunos serve bem a professores preguiçosos e a alunos oportunistas. E ele ainda diz: desorienta a formação e nos abre todo tipo de conversa fiada no lugar do trabalho cotidiano. Pois bem, a Bíblia nos deixa claro que o conhecimento não é construído à base dessa pedagogia freireana, mas é repassado por alguém que se esmerou na pesquisa e a esse será cobrado com mais rigor de acordo com o texto que nós lemos inicialmente em Tiago, no capítulo 3, versículo 1. Porém, nós temos visto o método pedagógico em voga nas universidades, principalmente nas públicas, assim como nas escolas, esse método pedagógico freireano adentrar as igrejas. É o professor que chega para a sua sala, né, e diz que vai construir o conteúdo, o conhecimento a partir da interação. E eu vou colocar algo entre parênteses, que a interação ela é importante, acrescenta, mas não é o que constrói. Pois bem, esse professor, esse instrutor, que diz que vai construir o conhecimento nessa interação, ele conhece a palavra de Deus ou ele está mais integrado com a pedagogia freireana? Olha, sem dúvida alguma, certamente ele foi influenciado pela pedagogia de Paulo Freire, que é incompatível com quem ensina a palavra de Deus. Essa é a questão primordial que a gente precisa entender. O cristão ele vai enfrentar leões em faculdades que tem já cooptado o seu ensino voltado para uma ideologia. E aí compete a nós cristãos não sermos meramente aqueles que escutam e aqueles que seguem essa mesma linha. Nós precisamos, na verdade, protagonizar, né? Ser protagonista de quê? Do Evangelho. Ainda que a gente não seja bem visto, bem quisto, que a gente não seja entendido, mas a gente não pode ser influenciado pelas essas ideologias, não é? Porque a gente sabe que Paulo Freire, ele foi um dos, vamos dizer, um dos membros que foi construído a partir da ideia da faculdade de Frankfurt, né? São 10 pontos onde ele vai ter como uma desconstrução da sociedade, assumindo o controle do ensino.
não é? Esse ensino básico, ensino médio e ensino superior. Então, qual é a questão que a gente olha nele? É que ele está bem alinhado com o quê? Com uma construção social que diverge com as escrituras, não é? A Bíblia ela vai falar que o professor, o mestre, como foi citado ali no livro de Tiago, o mestre, ele é responsável pelo aquilo que ele ensina, visto que ele foi qualificado, preparado, não é? Ele passou anos de estudo, anos de pesquisa. Ele, na verdade, ele vai conduzir aquela pessoa, os seus alunos, a este conhecimento e basado ele até como exemplo, não é? Ele não vai junto com o aluno construir, não é? O aluno ele é, como ele diz, é um discípulo. Ele não pode construir nada. Sim. Ele vai receber, né? ter uma trajetória de conhecimento. E o professor, sim, ele é responsável, não é? E a Bíblia vai falar bem claro sobre isso. Nós precisamos entender que nós hoje, vamos colocar, né, no nosso meio hoje, os pastores, nós somos responsáveis, não é? Pelo aquilo que ensinamos nas igrejas. Os professores do meu tempo, não é? Eles tinham essa consciência e tinham essa luta. A influência externa, ela tem de fato modificado e tem entrado na igreja, e é perigoso demais. Vamos para a última questão, porque essa eu faço questão também de fazer, apesar do tempo estar correndo, mas eu não vou dispensar, tá certo? O livro 1984 de George Orwell é uma ficção interessantíssima. Nos apresenta um cenário assustador de um sistema manipulador e uma massa controlada. No livro a gente vê que se impõe à população, o sistema impõe à população uma memória palimpsestica, ou seja, o sistema simplesmente apaga o passado, aniquilando fatos da memória da população. No livro também é apresentado que o sistema impõe algo chamado duplo pensar, que é induzir a população a usar a lógica contra a lógica, repudiar a moralidade em nome da moralidade, guardar simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e aceitá-las ambas. O sistema também impõe, apresentado no livro 1984, a novilíngua, isto é, uma redução do vocabulário, pior, uma destruição das palavras, reduzindo a língua a uma expressão mais simples. Eu achei muito interessante no capítulo 5 do livro que é travado um diálogo com dois personagens, Winston e Syme. E esses dois, eles se mantinham, mesmo diante desse contexto, lúcidos e reflexivos quanto a tudo o que acontecia. E o Syme, em dado momento, nesse mesmo capítulo, ele diz o seguinte: nunca te ocorreu, Winston, que por volta do ano 2050 ou mais tardar, não viverá um único ser humano capaz de compreender essa nossa palestra? E aí, hoje nós já nos deparamos com essa baixa capacidade de compreensão de textos e discursos por parte da população. E todo o livro 1984 nos apresenta esse cenário decadente, porém real. Mas olha só o que a palavra de Deus nos diz na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis, ou seja, não vos amoldeis, não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. E o termo renovação aqui é fazer com que algo se torne novo, com a implicação de algo superior, de superioridade. E o entendimento aqui, a mente, é a faculdade psicológica da compreensão, do raciocínio, do pensamento e da decisão. Simplesmente, eu sou maravilhada com o poder do Evangelho. O Evangelho, ele traz redenção, renovação espiritual, transforma moralmente e eticamente o indivíduo e concede uma forma de pensar, de compreender, de raciocinar, como diz o texto que nós lemos, superior ao que se pensava, compreendia e raciocinava antes do Evangelho. Tem como inocentar os que estão manipulados pelo sistema e não usufruir dessa superioridade que o Evangelho oferece? Não tem como inocentar. Por quê? É simples. Há um adágio que diz o seguinte: mentiroso não é aquele que fala mentira, mas aquele também que propaga a mentira. Então, assim, não tem como inocentar. Essas pessoas, elas só... os falsos mestres, eles só têm hoje protagonismo porque as pessoas escutam a ele. Então, existe um verdadeiro evangelho. Tem como nós, hoje, buscarmos
entendimento correto do que Jesus espera de cada um de nós. Então, uma coisa está ligada à outra. A gente vai fica claro que nós somos responsáveis por aquilo que escutamos, por aquilo que professamos. Então, eles não são inocentes. Eles são tão culpados quanto aqueles que propagam essa mentira. Eles são tão culpados quanto esses falsos mestres. Porque se esses falsos mestres existem, é por causa deles que creem. Porque eles estão dando, na verdade, audiência, tá dando para ele a atenção que eles não deveriam ter. Onde a gente vai observar no livro de Judas, onde Judas diz para a igreja que a igreja deve defender o evangelho. Não é? E defender de quem? Desses falsos mestres. Então, não há como inocentá-los. Enriquecedor, muito bom. Que pena que o tempo é tão curto que a gente não pode dar continuidade aqui a esse bate-papo. Mas é isso, falar do evangelho, desse poder libertador que ele nos oferece e dessa abrangência que ele nos dá de visão, de esclarecimento, de conhecimento. Tudo isso é maravilhoso, sem falar no plano da redenção que encontramos lá e podemos compreender, e esse nos alcança. É maravilhoso. E eu louvo a Deus por sua Amém. vida, pela sua participação. Amém. E aí o senhor está com a palavra para as considerações finais. E muito, muito, muito obrigada por sua participação, por sua contribuição nessa noite. Eu quero aqui agradecer, primeiramente, a confiança que vocês tiveram em nos chamar mais uma vez, e também a todos que nos escutam. Eu agradeço a Deus ter colocado um canal como esse, um tema como esse tão importante para o momento que nós estamos vivendo, porque a gente vê hoje a dificuldade de ter uma direção correta a seguir, e esse canal, de fato, ele transmite isso, dá um norte, traz temas importantíssimos para a gente refletir, para que a gente possa, na verdade, se posicionar. Então, eu sou grato pela confiança que vocês têm nos dado. Eu fico feliz, mais do que você, acredite, de estar falando com você mais uma vez. Eu não sei não, eu acho que não, mas vou deixar porque eu vou respeitar. Mas pode acreditar, porque, na verdade, você tem sido, para mim, uma pessoa que eu posso dar como exemplo, de ter tanta dificuldade como a gente tem aqui, mas que com determinação, com dedicação, cresce, desenvolve, tem trabalhos já publicados, está aí nesse programa maravilhoso. Então, eu digo, olha, escute, eu tenho propagado, eu tenho na verdade, comunicado, para vocês, para pessoas que muitas vezes reclamam, de que estudar é ruim. Não, é bom demais. É bom demais, estudar é bom demais. Queria mais tempo para isso. É muito bom. Muito obrigada, professor. Deus continue abençoando sua vida, sua família, seu ministério, e o Senhor é bênção. Amém. Muito obrigado também, professor. E agora nós vamos para um rápido intervalo e logo retornaremos com o programa Maravilhosa Graça.